Tua igreja seja abençoada e edificada, ó Pai. No nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Bom dia, paz seja com todos. Amém. Você pode sentar. Elisandra, eu queria que você compartilhasse a visão que Deus te deu hoje pela manhã. Eu cheguei aqui mais cedo. Normalmente, quando a gente prega, a gente vem um pouquinho mais tarde, né? Que aí eu estou livre da escala do louvor. Obrigado, Celinha. E hoje eu vim mais cedo. Eu falei, não, eu gosto de cedo, que eu gosto de estar no meio do pessoal do louvor para orar junto com eles. E aí a gente foi ali gravar um negócio com a Bia para o pessoal de Arraial de Judá. E aí a Elisandra chegou com o olho desse tamanho. Eu falei, ô Vaza, onde você estava? Você já estava chorando? Ela falou, eu estava orando, pastora, e eu vim compartilhar. Eu falei, então compartilhe com a igreja aquilo que Deus te mostrou. Amém. A paz, queridos, bom dia. Como Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. Eu estava ali de manhã, 8 horas, orando ao Senhor, e aí foi tomando forma a oração, foi crescendo. E o Senhor falava assim, olha, esse dia será uma manhã única. Essa manhã, queridos, é uma manhã única. Nós seremos marcados nessa manhã. E aí o Senhor me dava uma visão, que tinha um anjo que pegava o metro, encostava na parede, nessa parede, e ia até lá o casarão e encostava o metro lá. E tinha outros 2 que encostavam o metro nessa parede e ia com o metro até o final, lá no portão. E o Senhor falava assim, estou medindo o perímetro, porque hoje o reino do Senhor virá na sua totalidade. Queridos, nós estamos aqui, nessa manhã, no meio do reino de Deus. Não é a semear e colher hoje de manhã. Não é. Nós estamos aqui, é o reino de Deus que tomou forma da semear e colher. E o Senhor falou com intensidade que virá, que veio nessa manhã no reino da totalidade. Porque o reino do Senhor vinha, mas não vinha no total. E hoje o reino está aqui, e nós estamos inseridos nesse reino na totalidade dele. Glória a Deus. Eu queria que você fechasse os olhos junto comigo, antes de eu começar a ministrar. O Senhor havia me dado uma palavra, antes de eu pregar, era como um highlight. E a palavra era rendição. Rendição. E eu falava, Deus, não era isso, não é sobre isso que eu vou pregar. E Deus disse, é sobre isso que você vai pregar. É sobre rendição. E o Senhor falava assim comigo. Muitas pessoas, no ano do posicionamento, entraram um ano dizendo assim, eu vou melhorar nisso. Não, agora eu vou fazer academia, eu vou cuidar da minha saúde. Se posicionaram em algumas áreas. Mas o Senhor dizia assim, existe uma relutância em se posicionar no centro da vontade. Existe uma relutância. Muita gente está se posicionando em fazer algo para melhorar de vida, algo para melhorar uma rotina, mas ainda está relutando em fazer a vontade de Deus. E o Senhor falava comigo sobre rendição. Então, meu irmão, se você entrou aqui hoje para ouvir o que vai ser ministrado, guarde isso no seu coração. A posição mais alta para você estar é aos pés de Jesus. É aos pés da cruz ouvindo o que o Senhor quer que eu faça. A rendição total. O Senhor está falando com pessoas aqui hoje dizendo assim, você precisa se render à vontade, ao senhorio de Cristo. Porque talvez você esteja se posicionando em muitas coisas na sua vida, mas você não está conseguindo entrar no centro da vontade de Deus, porque isso requer de você algo que você não está querendo abrir mão.
Porque isso está requerendo de você algo que você sabe, que você luta contra. É algo que você está lutando contra. E, meu irmão, Deus está falando com você. Ano de posicionamento, o lugar mais alto para você estar é no centro da vontade de Deus. É nos pés de Jesus. É entendendo, Senhor, o que o Senhor quer de mim esse ano, meu irmão. Não temos tempo para perder. O que é que Deus quer de mim este ano? O que é que Deus quer de você este ano? E vinha como um highlight, irmãos. Era assim, ó. Eu estava com a ministração preparada e ficava assim, como um pisca. Sabe quando a luz fica piscando? Rendição, rendição, rendição. Meu irmão, é ano de você fazer aquilo que Deus está pedindo para você. E hoje eu queria abrir com vocês a Bíblia em Filipenses 2. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. Filipenses 2. A palavra de Deus diz assim: há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Versículo 2. Então completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos, com a mesma forma de pensar e um só propósito. Versículo 3. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes do que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Ao invés disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo, nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. Ele deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor, nós lemos a Tua palavra. E nós queremos, Deus, liberar os nossos sentidos para aquilo que o Senhor quer fazer nesta manhã. Senhor, eu oro agora subjugando e dando uma voz de comando à minha alma. Você está sujeita ao Espírito Santo de Deus. A alma sai do governo para que o Espírito de Deus assuma o governo. Eu dou uma voz de comando ao meu coração. Espírito Santo de Deus, o Senhor é aquele que controla, que governa, que dirige. O Senhor é aquele que tem o controle da minha vida, dos meus sentidos e liberdade para fazer tudo o que o Senhor quer fazer nesta manhã, através da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Sabe, queridos, o vídeo está de boa? Quando eu estava preparando esta mensagem, o Senhor me deu uma visão e eu via engrenagens trabalhando. E eu falei para a Bia, eu preciso exatamente, peguei uma imagem qualquer lá e falei, eu preciso disso aqui funcionando, para você colocar na tela. E enquanto eu ministro, pode deixar isso rodando aí, não precisa nem tirar, depois dos versículos a gente vai tirando, tá bom? Mas pode deixar a engrenagem trabalhando aí. Para quem não sabe o que é engrenagem, eu vos apresento a engrenagem. Coloca para mim o vídeo, por favor, gente. O vídeo. Ah, está ali, não está aqui. Não sei por que não veio aqui. Engrenagem. Eu falei, eu preciso colocar a imagem, porque numa época onde as coisas não estão sendo comunicadas de forma clara, como foi esse fuzuê aí dessa canção, eu comecei a falar de engrenagem, aí minha filha falou, o que é engrenagem? Eu falei, viu, Bia, preciso de um vídeo. A mensagem precisa ser clara. Engrenagem é isso aí, irmãos, olha. E exatamente quando eu estava lendo o versículo 2, que diz assim, então completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente, trabalhando juntos com a mesma forma de pensar em um só propósito. Nesse versículo, eu vi a engrenagem funcionando. Eu vi a engrenagem girando e trabalhando.
E aí começou a me chamar a atenção. Por quê? O que são essas engrenagens? Deixa a engrenagem rolando lá, gente, não tira não. O que são as engrenagens? Engrenagens são elementos mecânicos compostos de rodas dentadas, olha lá, rodas dentadas, que ligam a eixos, aos quais imprimem rotação e torque. Então, vai girando. E transmite, assim, potência. Sabe o que é potência? Força. Força. Então, quando elas começam a girar, elas estão produzindo força. Em termos mais simples, é um sistema que faz uma força girar, empurrar ou mover outra parte com precisão e controle. Olha que interessante, irmãos. É interessante porque quando você olha ali naquela engrenagem, você vê tamanhos diferentes. Tem uma bem pequenininha ali, tem rodas maiores, rodas menores. Tem rodas que tem 4 furos no meio, tem rodas que são furos mais largos, buracos mais largos. Tem roda que está girando para a esquerda e tem roda que está girando para a direita, não é isso? Tem umas que fazem movimentos mais lentos, outras fazem movimentos mais rápidos. E eu via exatamente a engrenagem funcionando. Mas tudo isso trabalha para um único propósito. Para um único propósito. Olha que interessante, Deus está falando conosco no texto de Filipenses. Completem a minha alegria, concordando sinceramente. Ou seja, um corpo, nós cantamos tanto, né? Somos corpo, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. Ele está falando aqui, ó, completem a minha alegria, concordando com verdade, com sinceridade. Aí ele fala assim, amando-se mutuamente, trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Ou seja, nós somos diferentes, irmãos, diferentes no tamanho, diferentes na velocidade. Talvez você seja aquela rodinha que gira rápido, acelerado, ligado no 220. Mas talvez você seja a rodinha menor que gira mais devagar, mas que também está dando movimento e fazendo tudo funcionar de uma maneira uniforme. Existe uma unidade poderosa quando tudo funciona no seu devido lugar. Quando cada roldana ali, cada peça está encaixada no lugar certo e fazendo com que... Agora eu pergunto para você, se uma peça ali resolve parar de trabalhar, parar, não quero mais, vou parar de trabalhar. Vou desligar. O que acontece com todo o sistema? Para. Quando você decide parar de trabalhar, o sistema todo para. E aí, na verdade, o que nós precisamos entender? Que ninguém é insubstituível. O reino de Deus, ele não para em detrimento de uma peça. O sistema, ele para de girar por um tempo, até que se faça a manutenção e ele volte a girar. Então, meu irmão, se você faz parte de um corpo que está funcionando, Paulo vai falar isso lá em Coríntios, se você faz parte de um corpo onde você, não importa se você é a peça grande, se você é a peça pequena, se você é aquele que está girando rápido ou girando devagar, o Senhor está dizendo para você, você faz parte de algo que eu estou fazendo, você faz parte de algo que Deus está construindo, e Deus está dizendo para você, não pare, não saia, porque, meu irmão, isso atrasa a movimentação, e mais do que isso, se necessário for, Deus tira e coloca outro, porque o sistema vai continuar funcionando. Vai continuar funcionando. E aí, meu irmão, é você que vai deixar de fazer parte daquilo que Deus está construindo. Então, decida continuar fazendo parte. Decida continuar trabalhando. Decida continuar funcionando. Por isso, e aí faz sentido o highlight, rendição. Pessoas que se submetem à voz de Deus. Pessoas que tomam decisões baseadas no conselho de Deus. E aí faz todo sentido a palavra. Olha só. Nós somos diferentes no tamanho, na velocidade, no movimento, mas não no propósito. Estamos caminhando para o mesmo lugar.
Estamos andando na mesma direção, ainda que a rodinha gire para um lado e a outra gire para o outro, juntas elas caminham no mesmo propósito. Elas trabalham por uma coisa única. Somos diferentes na velocidade, mas precisamos entender que a unidade é poderosa. As engrenagens, elas fazem tudo funcionar em conjunto. Se uma falha, o sistema inteiro é afetado. A engrenagem, ela representa no reino de Deus a interdependência que nós temos uns dos outros. Cada parte tem uma função específica e nenhuma trabalha sozinha. Cada um tem a sua função e ninguém trabalha sozinho. Ninguém fica sozinho. O corpo, ele se movimenta junto. Só faz sentido quando todos trabalham. Quando todos cooperam. Quando todos servem. Cada um na sua função. É interessante porque uma engrenagem, ela representa pessoas diferentes, conectadas num mesmo propósito, funcionando em perfeita harmonia para que o corpo de Cristo, para que o reino de Deus avance. O reino não avança com peças soltas, mas com engrenagens alinhadas, ajustadas, trabalhando juntas. E unidade, meu irmão, não elimina as diferenças. Sim, eu não sou igual a você, e graças a Deus. E graças a Deus por isso. Se tivesse 10 Flávia aqui, irmãos, vocês não iam suportar esse lugar. Uma já é difícil, imagina 10, né, Flavinha? Tem a Flavinha também, nós somos 2. Essa é a graça, porque a unidade, ela não elimina as diferenças, ela só organiza as funções. Unidade não elimina as diferenças, ela organiza funções. Sabe por que Deus me fez assim? Para eu estar exatamente onde eu estou. Sabe por que você é diferente de mim? Para você estar exatamente onde você está. A unidade, ela não acaba com as diferenças. Nós somos pessoas distintas umas das outras, diferentes no temperamento, na personalidade, muitas vezes na forma de pensar. Não é verdade? Na forma de resolver um problema. Você resolve de um jeito, eu resolvo de outro. Mas a unidade, ela coloca, ela alinha, ela organiza as funções. Ela faz a coisa funcionar. Porque cada um está no seu devido lugar, no seu encaixe. O encaixe é perfeito. E Deus sabe como fez o corpo de Cristo para funcionar. Deus sabe do encaixe, Deus sabe da funcionalidade. Deus sabe como tem que ser. Abram comigo a Bíblia em 1 Coríntios 12. Coríntios 12. Paulo, ele vai falar da igreja, do corpo de Cristo, e nesse contexto ele vai trazer 3 pilares. Abre para mim no versículo 1. 1 Coríntios 12, versículo 1. Agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. Próximo. Vocês sabem que, quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Por isso quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Olha só, o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Quando Paulo ele começa a descrever em 1 Coríntios 12 sobre os dons, ele está falando do corpo de Cristo, ele está falando da igreja, e ele fundamenta isso em 3 pilares. O primeiro, unidade. É um só Senhor, é um só Espírito, e quando nós falamos, nos movemos, é debaixo do mesmo Espírito. Então, pilar da unidade. Segundo pilar, qual que é? O da diversidade, porque aí Paulo vai falar dos diferentes dons. Assim como ele fala, quando ele fala do corpo, ele fala de um corpo que tem várias partes, e elas são distintas. Então, ele fala da unidade, ele fala da diversidade, ou seja, são diferentes, mas ele fala também da mutualidade, um cooperando com o outro. Um dom servindo o outro. É assim que funciona no reino de Deus. É interessante porque unidade, diversidade e mutualidade fazem a engrenagem funcionar, girar perfeitamente.
Versículo 4. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é o mesmo Espírito, é a fonte de todos. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. Olha ele dizendo de novo. Deus ele faz de forma diferente, mas é o mesmo Deus que opera em mim, opera em vocês. É o mesmo Senhor. Versículo 7. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para benefício de todos. Olha que interessante. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito. Ou seja, abre para mim 1 Pedro, nós vamos voltar aí. 1 Pedro 4, nós vamos ler o versículo 10 e 11. A Bíblia está falando que para cada um é dado algo. Olha só, 1 Pedro 4, 10. Deus concedeu um dom a cada um. Meu irmão, vira para quem está do seu lado e fala assim, pelo menos um você já tem. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, Deus concedeu um dom a cada um. E vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Versículo 11. Você tem o dom de falar? Então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Volta lá para Coríntios, 1 Coríntios 12. A Bíblia está dizendo então que cada um de nós recebemos algo da parte de Deus. Para quê, pastora? Versículo 4. Para o benefício de todos. Aquilo que você recebeu de Deus não é para seu benefício. É para benefício de alguém. Não é para benefício próprio. Nós precisamos entender que aquilo que Deus colocou sobre nós precisa abençoar outras pessoas. Por isso, Párfio, quando ministra, e a primeira vez que eu fui na ministração, ele falou sobre a questão da riqueza. Quando eu olho para isso, eu falo, Deus, isso tudo faz muito sentido. Se você entende que Deus ele tem prazer em te abençoar, porque Ele vê em você um coração disposto a ser generoso, meu irmão, você está no lucro. Se Deus entende que você é digno de confiança, que Ele pode entregar as riquezas dEle a você, porque você vai ser um bom administrador, não para benefício próprio, mas para os outros, para benefício de todos. E eu não estou fazendo aqui a alusão de que você tem que dar tudo aos pobres, não é isso. Mas ser generoso. Ser generoso. Tudo que recebemos de Deus tem que tocar alguém, tem que ser para dar para alguém, tem que ser para abençoar alguém. Vamos adiante, versículo 8. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito dá grande fé. E a outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. E a outro ainda, ele dá a capacidade de falar em diferentes línguas. Enquanto a outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja a cada um. Preste atenção, toda capacitação espiritual é dada ao crente com o objetivo de edificar, de encorajar uns aos outros. Então, aquilo que Deus deu para você não é para ser usado por vaidade. Aquilo que Deus deu a você precisa edificar e encorajar o outro. Meu irmão, Deus não te deu o dom para você sair por aí matando pessoas. Deus te deu o dom, se você viu morte, para profetizar vida. Se você viu doença, Deus te deu o dom para profetizar cura. Aquilo que Deus confiou a nós é para trazer vida e encorajamento, é para alinhar, para ajustar, não para matar, não para matar. Versículo 12. O corpo humano tem muitas partes,
mas elas se formam em um só corpo. Elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, ou alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. 14. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo porque eu não sou mão, acaso por isso ele deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo porque eu não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviram, e se o corpo todo fosse orelha, como sentiria um cheiro de algo? Mas o nosso corpo tem muitas partes e Deus colocou cada uma delas aonde Ele quis. Repita comigo, Deus me colocou aonde Ele quis. Então não se trata daquilo que você quer, se trata do que Ele quer. Rendição total à vontade de Deus. Não se trata do que eu quero, nem do que você quer. Aonde é que Deus quer que você esteja? Meu irmão, quando eu falei isso, acho que foi com os músicos semana passada. Quando a gente vê Jesus realinhando o chamado de Pedro, e ele chega e fala, Pedro, você me ama? Apacente as minhas ovelhas. Você não vê Jesus perguntando, Pedro, o que você gosta de fazer? Você me ama? Que área você quer atuar, Pedro? Pedro, vou te colocar onde você gosta. O que você gosta de fazer, Pedro? É assim? Pedro, você me ama? Cuide das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Faça o que eu te mando. Meu irmão, se você ama Deus, sujeite-se à vontade de Deus. Porque quem ama, obedece. Porque quem ama não reluta, obedece. Pedro, ele é convidado a fazer aquilo que Jesus está mandando. Não o que ele ama fazer. Não o que ele gosta de fazer. Ele é alinhado à vontade de Deus. Renda-se àquilo que Deus quer de você. Rendição. Versículo 18. Mas o nosso corpo tem muitas partes e Deus colocou cada uma delas aonde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. O corpo deixaria, uma afirmação. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros. Olha de novo, harmonia, guarde esta palavra. As roldanas, elas funcionam em harmonia. O corpo precisa funcionar em harmonia. A igreja de Deus precisa se mover em harmonia. Olha só, Deus fez com que isso faz com que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma parte é honrada, todos os outros com ela se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é parte dele. Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar os apóstolos, em segundo os profetas, em terceiro os mestres, depois os que fazem milagres, os que têm dom de cura, os que ajudam os outros, os que têm dom de liderança, os que falam em diferentes línguas. Olha só, Deus, por meio do Espírito Santo, é quem atribui soberanamente a cada um de nós dons especiais, habilidades especiais. Pastor, e por que Deus faz assim? Porque Ele quer. Soberania de Deus. Soberania de Deus. E a soberania de Deus faz Deus fazer o que Ele quer, do jeito que Ele quer, quando Ele quer. E eu e você devemos fazer o quê? Ficar felizes, porque dom é presente. Quando você dá um presente para alguém, você não fica ali esperando para ver a reação, para ver se a pessoa gostou. Se é uma criança, então, né? Se a gente dá roupa para uma criança, a gente já sabe que ela vai abrir e vai fazer assim. Não é?
A gente dá um presente, a gente quer ver. Gente, eu amo comprar presente. A Creuza, cadê a Creuza? Vou expor a Creuza. É difícil comprar presente para você, né, Creuzinha? Irmãos, pensa uma pessoa difícil de agradar. É a Creuza. Mas os presentes que eu dei, eu falo, Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda, eu quero dar um presente que ela gosta. E aí, às vezes, eu compro a Bia ainda fala, ela não usa camiseta, pois eu dei uma camiseta e ela usa a camiseta. A Bia fala, a sua camiseta que você deu, ela usa. Mas não é porque eu dei. É porque eu perguntei, eu falei, Espírito Santo, me ajuda a dar algo que vai... Porque a gente espera, quando a gente dá um presente, a gente fala, eu quero que a pessoa se alegre, eu quero que a pessoa se sinta bem, que ela fique feliz com aquilo que eu dei. Não é assim? Dom é presente. Deus deu dons para mim e para você. E muitas vezes, sabe o que a gente faz? A gente está aqui ó, com o presente na mão, e Deus, a Bíblia fala que Deus deu o presente para todo mundo, não é isso? Cada um recebeu um dom. Aí eu estou aqui ó, com o meu presente, você está com o seu. Só que aí você faz assim, ó. Deixa eu ver o que ele ganhou. Nossa, aí você olha para o seu e faz assim, ó. Nossa, o dele é muito legal. Querido, você fica feliz quando alguém despreza algo que você deu com amor. Algo que você deu olhando e falando assim, isso aqui vai ser útil para aquela pessoa. Você fica feliz quando alguém despreza? Por que é que nós fazemos isso com aquilo que Deus depositou sobre nós? Por que é que nós estamos olhando para o presente que está na mão do lado? Dons são presente. A Bíblia está dizendo que Deus deu a cada um. Meu irmão, olha para aquilo que Deus depositou na sua mão e se alegra. Se alegra, Deus te deu um presente. Agora pergunte para Ele, como é que eu uso? Se você não sabe o que faz com esse presente, Deus sabe porque te deu. Deus sabe porque confiou algo nas tuas mãos. Então, se você não sabe o que fazer com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, comece a perguntar, Espírito Santo, o que eu faço com isso? Qual é o dom que você me deu? Espírito Santo, eu não conheço, esse brinquedo é novo nas minhas mãos. Isso aqui eu não sei como usar. Pergunta para o Espírito Santo, ele vai te ensinar, meu irmão. Aquilo que Deus deu para você, Ele deu com amor, Ele deu com alegria e Ele deu para ser útil para alguém. E às vezes você está guardando e alguém está deixando de ser tocado por aquilo que você carrega. Não guarde aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Não guarde aquilo que Deus confiou a você. Não é para reter. Agora é tempo, irmãos, da gente liberar. É tempo da gente dar. Sabe por quê? Deixa eu te contar uma coisa. No céu, você não vai precisar dos dons. E graças a Deus por isso, né, Carol? Ai, Jesus, no céu eu não vou precisar chamar a Carol para orar, para me ajudar a orar por alguém, para libertar. No céu todo mundo é livre. Olha, no céu eu não vou precisar chamar um intercessor para vir comigo orar e ministrar cura, porque no céu as pessoas são curadas. Então no céu eu não preciso dos dons. Meu irmão, se Deus te deu isso é para usar agora. É nesse tempo. Se você não sabe o que fazer com aquilo que Deus colocou sobre você, você precisa perguntar ao Espírito Santo, o que eu faço com isso? Pessoas estão precisando daquilo que você carrega. Pessoas estão precisando daquilo que eu carrego. O que é que eu faço, Deus, com aquilo que o Senhor confiou a mim? Eu não quero olhar para o presente do lado. Eu não quero me distrair com o que o outro ganhou. O que ele ganhou é para ele usar, o que eu ganhei é para mim. Eu preciso usar a ferramenta que Deus colocou na minha mão. Olha só. Sem rivalidade. Tudo para a glória de Deus. Versículo 29. Somos todos apóstolos? Somos todos profetas? Somos todos mestres? Todos nós temos o poder de fazer milagres? Todos temos o dom de cura? Todos temos a capacidade de falar em diferentes línguas? Todos temos a capacidade de interpretar o que é dito? Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Agora, porém, eu vou lhes mostrar um estilo de vida que supera todos. E Paulo continua. Sabe qual é o meu e o seu problema? É que a gente não lê com continuidade. A gente acha que o capítulo termina aqui. Só que Deus está ensinando que os dons têm continuidade. Ele está falando, tudo isso é muito poderoso, tudo isso é muito glorioso, tudo isso precisa funcionar, cada um no seu quadrado, cada um fazendo aquilo que foi chamado para fazer, cada um fluindo na sua área. Aí ele fala assim, tudo isso é poderoso. E aí é engraçado porque ele fala, todo mundo é igual? Não. É todo mundo apóstolo, todo mundo mestre, todo mundo é profeta? Não. Essa é a graça do reino de Deus. A diversidade. Não foi isso que a gente falou no começo? A diversidade. Só que ele fala assim, mas agora eu vou te ensinar. Um estilo de vida. Ele não fala de um dom, ele fala de um estilo de vida. Que supera todos esses dons maravilhosos. Toda essa magnitude de ver os sinais e as coisas acontecendo. E aí ele vai para Coríntios 13.
E ele diz assim: o mais importante é o amor. É o amor. Sabe o que lubrifica aquelas engrenagens e fazem elas funcionar? É a unção do amor. É o óleo de amor. É o lubrificante que faz o motor funcionar. É o amor. Ele está dizendo, existe algo que é muito superior a fluir nos dons. É o amor. E aí ele fala assim: se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Sabe o que ele está falando? Olha, eu posso conhecer os mistérios de Deus, posso conhecer a língua dos homens e também a língua dos anjos, orar em línguas estranhas. Se não houver amor, se eu não carregar amor e se eu não imprimir amor em quem está perto de mim, é só barulho. É só barulho. É só ruído. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, se tivesse uma fé que permitisse mover as montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Aí ele continua: se eu desse tudo que eu tenho aos pobres, entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada adiantaria. O amor é paciente, ele é bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso. Não é orgulhoso, não é grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira. O amor não é irritável, nem rancoroso. Ele não se alegra com a injustiça, mas com a verdade. O amor, ele nunca desiste, ele nunca perde a fé, ele sempre tem esperança, que sempre se mantém firme. Que amor é esse, irmãos? É o amor de Deus. Tudo que nós fazemos precisa vir encharcado de amor, porque o amor, ele vai encorajar, o amor, ele vai gerar vida, o amor, ele corrige também. O amor também corrige, mas ele corrige para trazer vida, não para matar. É assim que o amor funciona. E tudo isso, irmãos, fluir nos dons, igrejas que manifestam, se não tiver amor, é ruído, é barulho, sabe o que vai acontecer? Passa. Porque sim, os dons vão acabar, eles são transitórios, a palavra de Deus ensina isso, mas tem uma coisa que permanece. Tem uma coisa que permanece, o amor. O amor é eterno, a palavra de Deus diz que o amor é eterno. Preste atenção. Os dons precisam do amor, mas o amor não precisa de dons. Os dons precisam do amor, porque senão é só barulho, senão é só eco. Mas o amor não precisa de dons. O amor não precisa de dons para se manifestar, sabe por quê? Porque no céu vai haver amor, mas não vai haver dons. Não vamos precisar dos dons. Eu e você precisamos aprender com Cristo e entender que fomos chamados para revelar Cristo, e é aqui, é na terra. No céu você não precisa revelar, porque lá nós vamos ver Ele, lá nós vamos estar com Ele, lá nós vamos desfrutar da plenitude de Cristo. Então o tempo de revelar Cristo é agora. O tempo que as pessoas precisam olhar para nós e ver Jesus em nós é agora. É agora. As pessoas precisam olhar para mim e para você, e elas precisam falar: é diferente, carrega algo diferente. Tem algo que eu nunca consegui definir nessa pessoa, é a presença de Deus. Precisamos trazer o testemunho vivo de Cristo. Fomos chamados à manifestação dos dons para agora. Manifestando como? Em amor. Oh, meu irmão, desce do salto. Desce do salto. Quer fluir em amor? A gente estava conversando ali agora há pouco, e aí a gente comentou de algumas pessoas que às vezes passam pela gente e não cumprimentam. Meu irmão, isso não revela o amor de Deus. Se você não consegue olhar na cara do seu irmão e cumprimentar, se você passa pela pastora Ivone, por mim, por algum irmão da igreja, você passa na recepção. Os irmãos estão lá fazendo recepção. Se você passa e você não consegue olhar, sorrir, dar bom dia, onde está o seu amor? Aí você quer vir aqui, impor as mãos e orar. Meu irmão, dom sem amor é barulho. Nós precisamos abraçar mais, sorrir mais, acolher mais. Sentar mais na mesa com as pessoas, olhar nos olhos. Eu faço muito isso, eu amo mesa, amo mesa. Nós precisamos, queridos, derramar amor.
Não adianta, porque senão você pode ter toda a sabedoria, todo o conhecimento, saber tudo sobre a Bíblia. Se isso não vem regado de amor, se você não consegue entrar no lugar e abraçar e olhar para o seu irmão, se você passa por aquele portão e não cumprimenta as pessoas que estão ali te esperando, se você passa indiferente, meu irmão, isso fala de você, não deles. Isso revela quem a gente é, não as pessoas. Nós precisamos amar, queridos. Nós precisamos amar as pessoas, demonstrar amor antes de fluir nos dons. Eu e você precisamos aprender com Cristo. Gálatas 2:20, já fui crucificado com Cristo, assim não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Então se Cristo vive em mim, agora eu vivo uma nova vida, uma nova realidade, uma nova perspectiva. Então se é Cristo que está vivendo em mim, a realidade me chama para o serviço. Por quê? Abra comigo a sua Bíblia em Marcos 10:45. Eu preciso correr. Marcos 10:45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir, dar a sua vida em resgate de muitos. Um pouco antes dessa declaração, Jesus estava explicando aos discípulos sobre um padrão que era vivido no mundo, mas que no reino de Deus não funciona do mesmo jeito. Porque se você pega Marcos 10, versículo 42, Jesus está ali conversando com eles e dizendo, então Jesus os reuniu e disse, vocês sabem que os que são considerados líderes neste mundo têm poder sobre o povo, em que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, entre nós, igreja, porém, será diferente. Quem quiser ser líder entre vocês, que seja servo, original diáconos. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, se torne escravo, palavra original, doulos. É interessante porque a grandeza no mundo, ela está na glória, na autoridade, mas a grandeza de Cristo está no serviço. Quer ser grande? Serve. Quer ser líder? Serve. Serve. Começa pelo exemplo. Não é na autoridade ou no autoritarismo, porque na verdade no reino de Deus, a autoridade ela vem pelo serviço. Qualquer coisa diferente disso é autoritarismo. A autoridade ela vem por aquele que serve. Meu irmão, a Bia gravou um vídeo do pastor que ele não sabe que está gravado. Eu falei, esse é o pastor que ninguém conhece, só eu. Esse aí é o pastor que só eu conheço. 1h da manhã. Onde o Tiago estava? Em cima da escada. Estava limpando o vidro, recolhendo toda a sujeira dos ar-condicionados que foram instalados, porque a gente ia ter café no sábado de manhã. Falei, Bia, guarda mesmo. Esse aí é o pastor que ninguém vê. Porque todo mundo acha que o pastor ele sobe aqui e prega uma boa mensagem. Eu falei, esse é o pastor que ninguém vê. Esse eu vejo. Aí eu falei assim para ele, eu vou passar aí, eu estava voltando da aula de dança da Catarina, eu falei, eu vou passar aí e vou te ajudar, era umas 9 horas, né, 8 e pouco, 9 horas. Falei, vou passar aí e vou te ajudar. Não aparece aqui, vai para casa com as crianças, me deixa aqui, enquanto eu trabalho, eu estou orando e falando com Deus. Serviço. Sabe por que tem autoridade? Porque tem serviço. Porque do contrário é autoritarismo. Por isso ele pode chegar no Rony e falar, Rony, troca a lâmpada lá. Fiquei na igreja até 1 da manhã. Troca a lâmpada lá. Não é autoritarismo, é autoridade. Eu fiquei na igreja até 1 da manhã, não deu tempo. Troca para mim, Rony. A autoridade vem pelo serviço, irmãos. Eu não vou entrar em diáconos e doulos. Aqui nesse texto, queridos, existe uma progressão. Diácono e doulos, que são as duas palavras em grego original que Jesus utiliza, traz aqui uma crescente, porque ele está falando assim, no geral, o que ele está querendo dizer é, todos nós fomos chamados para servir. Todos nós fomos chamados. Se Jesus serviu, eu e você precisamos servir de alguma forma. Quem não serve nem para viver. Quem não serve para servir, não serve para viver. Você foi criado para algo. Existe um propósito sobre mim e sobre você. Se você não serve para nada, você não serve nem para viver. Forte, né, irmãos? Mas é isso mesmo. Não retiro uma vírgula do que eu estou dizendo. Fomos criados para servir. Você foi gerado para servir. Para o serviço.
É interessante porque Jesus, ele coloca a vida dele como um padrão. Ele redefine liderança no reino de Deus, dizendo: liderar não é dominar. A autoridade, ela vem do serviço. A grandeza vem do quanto eu entrego. No reino de Deus, quem serve por amor se torna grande. E quem se entrega totalmente se torna exemplo, assim como Cristo. Uma pessoa, ela precisa ser serva antes de exercer qualquer função na igreja. Ela precisa aprender a servir antes de atuar em qualquer área da igreja. Nós somos chamados para servir em casa, no ambiente de trabalho, na escola, na faculdade, nas férias, servindo em todo o tempo e em qualquer lugar. Você foi chamado, irmão, não é para ligar o botão e servir na igreja. Eu não estou falando que você tem que servir na igreja, também. Mas quando você sai, você tem que servir alguém. Você tem que ser útil na vida de alguém. Isso dá sentido. Você já percebeu que quando você é útil na vida de alguém, você fica mais feliz? Pois é, isso traz realização sobre nós. É assim que o reino de Deus funciona. Eu brinco com os meus filhos quando eles estão reclamando demais, eu falo: eu vou levar vocês num lugar. Porque quando a gente leva a uma realidade, meu irmão, quando você entra na realidade de outra pessoa, você é convidado a sentir prazer por ter sido útil. Isso muda a sua realidade. Isso muda a sua realidade. É mais profundo. É interessante que se você pegar nos textos, em Mateus 20, Lucas 22, Marcos 10, vai estar falando sobre o servir como Jesus. São 3 textos, e nós vamos ver que nesses 3 textos, nessas 3 referências, um pouco antes do ensinamento de Jesus para os discípulos, eles estão numa busca por privilégios. Eles estão ali discutindo sobre privilégios. Eles estão ali falando sobre visibilidade, status, recompensa. Ah, Jesus, me deixa sentar à sua direita. Ah, me deixa sentar à sua esquerda. Quem será que é o maior entre nós? E Jesus repreende as motivações deles, deixando uma régua estabelecida. E a régua é de Jesus. A régua é o próprio Jesus. Ele está falando: não, está tudo errado. Não, vocês estão olhando como o mundo. O padrão sou eu, olhem para mim. O padrão de grandeza humano é ser servido. O padrão de Deus é servir. O padrão humano é receber. A Bíblia vai dizer no padrão de Deus que melhor é dar. O padrão do homem humilha as pessoas para que você apareça. O padrão de Deus é: humilhe-se, pois, o homem a si mesmo. A si mesmo. O padrão de Deus é muito diferente. No reino as coisas são invertidas. Não é como é no mundo, meu irmão. Lucas 22, 26 e 27 diz assim: entre vocês, porém, será diferente. Na semear e colher será diferente. No reino de Deus, no corpo de Cristo, na igreja do Brasil, será diferente. Aí ele diz assim: que o maior entre vocês ocupe a posição inferior. Que o líder seja o servo. Que o mais importante... Quem é mais importante? Jesus pergunta: o que está na mesa ou o que serve? Não é aquele que está à mesa, mas não aqui, Jesus está dizendo, pois eu estou entre vocês como quem serve. Jesus está dizendo: quem é mais importante? Quando você senta numa mesa para comer, quem é mais importante? Você ou o garçom? Você. Jesus fala: não aqui. Não aqui. Não na semear e colher, não na igreja de Cristo, não no reino de Deus, porque Jesus está dizendo: porque eu estou entre vocês, e eu sou exemplo de quem serve. Jesus foi exemplo no serviço. Marcos, não vamos abrir, Marcos 1, do 40 ao 42, Jesus toca e cura os leprosos. Leproso, quem era leproso? Excluído social, não podia tocar. Excluído social, religiosamente, emocionalmente. E Jesus não só cura, Ele toca. Não é só cura, porque pela voz, pelo haja de Deus, pela palavra de Cristo, aquele leproso podia ser curado. Mas vai além, Ele toca, porque o amor toca. Porque o amor toca. O amor não diz que ama, Ele toca. Jesus nos ensina sobre o cuidado com a dor do outro. Servir é se aproximar de todos que aqui as pessoas evitam. É se aproximar de gente que, esse aqui não tem mais paciência. É esse aí mesmo, irmão. É esse aí.
Jesus se alimenta junto com pecadores. A Bíblia vai dizer em Lucas 5:29, não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus se relacionava com as pessoas, tinha espaço para aceitação. Jesus, ele se assentava, mas quem estava perto de Jesus era transformado, era tocado pelo amor de Jesus e mudava de realidade. O reino também se manifesta. Isso é um serviço relacional. Jesus está nos ensinando que servir é abrir espaço, mesa e tempo para pessoas imperfeitas conhecerem Jesus através da sua vida. Ai, eu não me assento na roda dos escarnecedores. Senta lá, meu irmão, fala de Jesus para aquelas pessoas. O que você não pode fazer é se tornar como um deles. O que você não pode fazer é se sentar nesta mesa e se tornar um escarnecedor, um zombador. Parte daquilo que as pessoas estão fazendo, leve Jesus em todos os lugares que você estiver. Fale de Jesus no seu trabalho, não seja omisso. Não seja omisso, é ano de posicionamento. Jesus está dizendo para mim e para você, não seja omisso. Omissão também é posicionamento, ou falta de posicionamento. Jesus multiplica pães, teve compaixão daquelas pessoas, porque eram como ovelhas sem pastor. Em Marcos 6, quando Jesus multiplica os pães, Jesus está ali ministrando, entregando uma palavra. Jesus está ali entregando uma palavra, e aí os discípulos começam a preocupar. Jesus, manda eles embora, eles está ficando tarde. Olha, eles fome, né? Eles precisam comer, e a gente não tem nada. Jesus sente compaixão. Jesus, ele não dá só uma palavra, ele também dá alimento físico. Sabe o que Jesus está ensinando a mim e a você? Um Deus te abençoe é muito bom, mas você pode fazer algo mais. Orar por alguém é muito legal, muda uma realidade, mas faça algo mais. Pare para ouvir, pare para ajudar, pare para abraçar, demonstre amor. Não é só uma oração. Jesus ensina os discípulos com paciência, Marcos 8. Eles não entendiam, erravam, repetiam falhas, mas Jesus não desistia deles. A palavra de Deus diz que Jesus amou eles até o fim. Meu irmão, tem pessoas que são difíceis, ame até o fim. Me ame até o fim. Nós precisamos continuar discipulando pessoas. Ah, mas parece que eu não estou vendo resultado. Continue discipulando. Se você não vê resultado, a palavra de Deus diz que uns regam, outros podam. Quem dá o crescimento é o Senhor. Uma hora Deus vai fazer aquilo brotar, meu irmão. Ainda que os teus olhos não vejam, não trabalhe esperando ver algo. Nós somos crentes imediatistas. A gente quer orar e quer ver o negócio acontecer. Talvez você não veja. Continue fazendo, não pare. Mesmo que os teus olhos não estejam vendo, continue fazendo. Não é para parar, porque é um processo, não é o fim. E por último e não menos importante, e aqui eu preciso parar um pouquinho, meus irmãos, me perdoem o horário, mas eu preciso falar disso. Abre comigo a Bíblia em João 13:3. Jesus lava os pés dos discípulos. A palavra de Deus diz, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta exterior e tomando uma toalha cingiu-se. Lavar os pés era a função de escravo. Era o menor da casa que lavava os pés. Eles vinham de viagens, andavam de sandálias, né? E aí os pés se sujavam. Então quando chegava na casa, o escravo, o servo daquela casa vinha, lavava os pés para que entrasse a casa. Então quem fazia isso era a pessoa de posição mais humilde da casa. Era uma tarefa considerada simples, humilde e até desprezível. João 13 vai dizer assim, antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Olha só, lindo, olha só isso. Ele tinha amado seus discípulos durante o seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar. O diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas, e que viera de Deus e que voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura, depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. A base do ministério de Jesus é o amor.
A palavra de Deus vai dizer que ele amou aqueles discípulos até o fim. É interessante porque Jesus sabia da traição, a palavra de Deus diz, e é incrível a ordem como vem na palavra de Deus. Porque essa é a graça de você entender. Versículo 1 diz, ele amou seus discípulos. No 2, o diabo já havia instigado Judas a trair Jesus. Versículo 2 então diz que Judas já tinha o seu coração predisposto a trair Jesus. O diabo já tinha feito a parte dele. Versículo 3 faz questão de lembrar, de nos mostrar que Jesus sabia quem ele era. E aí diz assim, versículo 3, Jesus sabia que o Pai tinha dado para ele a autoridade sobre todas as coisas, e que viera de Deus e que voltaria para Deus. A Bíblia ela faz questão de demonstrar para a gente que Satanás já tinha colocado aquilo no coração de Judas, mas mesmo assim, Jesus lavou os pés de todos. Todos. Jesus sabia que Judas ia trair ele. Sabe o que Jesus faz? Lava os pés dele também. Sabe por quê, meu irmão? Aquilo que eu e você fazemos fala de nós. Aquilo que o outro faz fala dele. Fala de si. Fala de si. Jesus não deixou de demonstrar amor. Jesus não deixou de servir. Jesus não deixou de lavar os pés, mesmo sabendo que havia um traidor. Ele fez com todos. E por que Jesus faz isso? Verso 3. Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia, eu vim de Deus e eu vou voltar para Deus. Deus me deu toda a autoridade. A autoridade vem pelo servir. Então Jesus serve porque ele sabia quem ele era. Se há traidores na tua mesa, continue servindo e amando. Porque se as pessoas te traírem, isso diz respeito a elas e não a você. E meu irmão, eu sei que dói. Eu sei que dói. Eu também já fui traída, não pelo meu marido, graças a Deus. Mas eu também já senti dor de traição. Dói na alma da gente. Mas isso diz sobre quem as pessoas são, não sobre você. Quem você é? Você sabe quem você é? Você sabe quem Deus te chamou para ser? Sabe a autoridade que está sobre você? Você sabe de quem você veio e para onde você vai? Continue amando e servindo. Não pare de fazer em detrimento das pessoas. Não pare de servir em detrimento das pessoas, meu irmão. Somos espirituais, como o pastor disse no começo. Versículo 13, João 13, 12. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e tem razão, porque eu sou. E uma vez que eu, senhor e mestre, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade, o escravo não é maior do que o seu senhor, e nem o mensageiro é mais importante do que aquele que o envia. Agora que vocês sabem dessas coisas, serão felizes se a praticarem. E com isso eu quero terminar, eu quero que você fique de pé. A Bíblia não está dizendo, quando Jesus ele fala aqui para os discípulos: eu sou Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês. Vocês também devem lavar os pés de quem? Uns dos outros. E é interessante porque isso me chama a atenção. Porque, querido, vamos combinar uma coisa. Eles estavam no cenáculo, era a última ceia. Então eles vieram de um percurso, de andarem para chegar ali no cenáculo. O cenáculo não era a casa de ninguém. Não havia um escravo para lavar os pés. Não havia um servo ali para lavar os pés. E eles estavam reunidos no cenáculo que foi preparado para a grande ceia. Só que no cenáculo tinha bacia, tinha toalha, tinha água. Por quê? Que ninguém se ofereceu para lavar os pés. A bacia estava lá, a água estava lá, a toalha também estava lá. Por que é que ninguém se ofereceu para lavar os pés? Se havia uma cultura de lavar pés, porque ninguém queria se rebaixar. E Jesus, ele fala assim como eu fiz, eu que sou mestre e senhor fiz, façam vocês também. Só que Jesus não fala assim, lavem os meus pés. Ele disse, lavem os pés uns dos outros.
uns dos outros. Lavar os pés uns dos outros. Sabe, queridos, conhecendo a palavra de Deus e fantasiando, eu amo Pedro e acho João muito seguro de si quando eu leio a Bíblia. E quando eu olho para Pedro e João, eu fico imaginando que se Jesus estivesse lá no cenáculo e Jesus falasse assim: eu preciso que alguém lave os meus pés. Pedro ia falar assim: ai, Jesus, deixa eu te dar banho, eu não quero lavar só os pés, deixa eu lavar o corpo inteiro, Jesus, eu quero te dar um banho. João talvez ia falar assim: tá bom, Pedro, você lava, eu enxugo, porque eu quero enxugar os cabelos de Jesus. Só que Jesus está falando sobre servir uns aos outros. Mas servir uns aos outros, meu irmão, não, me rebaixar a esse nível. Jesus não está falando, assim como eu fiz, vocês devem lavar os meus pés. Ele está falando, assim como eu fiz e dei exemplo, lavem os pés uns dos outros. Façam uns pelos outros. Não, mas eu sou o líder, quem tem que fazer isso é o fulano. Meu irmão, está no lugar errado, fazendo a coisa errada, não aprendeu nada. Lavem os pés uns dos outros. Jesus estava dizendo aos discípulos e a nós hoje: se eu me dispus a fazer, façam vocês também. Se Jesus, sendo Senhor, serviu, ninguém está acima do serviço. O mensageiro, ele não carrega a autoridade própria, mas algo que é delegado por Deus. Meu irmão, eu não posso vir aqui me vangloriar, porque quem deu a mensagem foi Deus, então a glória tem que ser dele. Tudo que nós fazemos tem que convergir em glória para Deus. Porque o mensageiro não é maior do que a mensagem. A mensagem foi delegada por Deus, o remetente é importante. Foi quem deu a mensagem, foi quem operou. Meu irmão, eu e você temos o Espírito Santo de Deus. É hora de nós descermos um pouquinho da nossa vaidade, do nosso ego, do nosso orgulho e entendermos que nós somos chamados para servir uns aos outros. Servir como pastora, com amor, amando até o fim, irmãos. Vai ter que amar até o fim. Amar, a Bíblia fala que amar os nossos amigos é fácil. Difícil é você amar quem te persegue. Não é isso, pastor, que a Bíblia ensina? Mas o Senhor está dizendo que nós temos que amar até o fim. Amém? Servir por amor envolve perdão, cuidado, correção em amor, intercessão e carregar os fardos. Eu e você fomos chamados para servir. Eu queria que vocês dessem as mãos. Nós somos uma família, nós somos um corpo. E a graça do corpo está nisso, de sermos diferentes. Mas precisa funcionar, irmãos. Precisa funcionar. Precisa funcionar para que não haja substituição. Porque se a peça parar, Deus vai substituir. E triste é não poder fazer parte daquilo que Deus está fazendo. A minha oração diária esse ano, diariamente eu tenho falado para o Senhor: o que o Senhor quer de mim hoje? Pode falar, estou aqui. Eu brinco com a Carol, eu falo: Carol, toda noite eu vou dormir e falo assim: Espírito Santo, pode me acordar, fala comigo, pode me acordar. Ela falou: já te acorda? Eu falei: ainda não, estou dormindo bem. Mas todos os dias eu falo: eu quero ouvir a tua voz. O meu coração está rendido. Meu irmão, o seu coração tem que estar rendido. Nós precisamos querer viver a vontade de Deus, independente das pessoas. Meu irmão, continua, prossegue, olha para Jesus. Não deixe de caminhar e transitar naquilo que Deus te chamou para fazer. A engrenagem tem que funcionar. Você é importante. Você é importante neste lugar. O trabalho das tuas mãos é importante neste lugar. Meu irmão, se posiciona. Se Deus tem te incomodado sobre algo, se Deus tem falado com você sobre algo, se posiciona. Sabe por que eu falei para vocês darem as mãos? Nós não vamos lavar os pés uns dos outros, mas você vai orar pela pessoa que está do seu lado. Você vai orar. Todos temos dons. Entregue algo com amor a essa pessoa que está do seu lado. Existe algo depositado na sua vida que Deus quer liberar. A atmosfera está aberta. O Senhor disse que viria com plenitude. E muitas vezes nós estamos esperando um apelo para vir aqui na frente e o pastor colocar as mãos. Mas quem está aí do seu lado, não foi à toa que sentou do seu lado.
Essa pessoa que está aí do seu lado, ela carrega algo. Então eu quero que vocês agora comecem a fluir e permitir que o Espírito Santo, você não vai cantar, você vai entregar algo para alguém que está do seu lado. Meu irmão, a graça está nisso. Se você sentir de tirar dinheiro da sua bolsa, olha só o que o Espírito Santo está dizendo. Tirar dinheiro da sua bolsa e entregar a uma pessoa, faça isso com amor. Se você está sentindo que tem algo que você precisa entregar, dar, seja um anel, um brinco, algo que Deus está colocando no teu coração, faça isso. Agora é a hora de nós nos liberarmos para os dons. Se você sente que você deve sair do seu lugar e ir até alguém, faça isso em amor. A atmosfera está aberta para isso. Então você não vai cantar, os músicos vão. Você vai sair do seu lugar, você vai se movimentar, você vai orar por essa pessoa que está do seu lado, você vai entregar algo, porque todos nós chegamos com algo que Deus nos deu. Amém? Pai, somos um no amor de Jesus. Vamos dizer como é precioso, irmão. Como é precioso, irmão, estar bem junto. Olha para quem está do seu lado, diga isso. E juntos, lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor. Abre os seus olhos, diga para quem está do seu lado. Ele nos deu pelo sangue do Calvário sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem. Diga para essa pessoa: em meu ser, eu sou livre para te amar. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa meu. Vamos dizer assim, ó: eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de aliança do Senhor. Levante a mão dessa pessoa, diga assim: aliança. Eu tenho com você. Não existem mais barreiras. Segura, sustenta a mão do seu irmão. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa-me. Vamos lá todos, eu sou segura essa mão e diga: eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Somos no amor de Jesus. Agora vou pedir para os músicos pararem. Somos no amor de Jesus. Aplauda ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Levante suas mãos. Senhor, que venhamos viver em unidade até a Tua volta, Senhor. Que a nossa dor seja o alívio de quem está do nosso lado.
Que a nossa história seja a resposta de quem está do nosso lado. E que nós juntos como igreja possamos crescer na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Antes de você sentar e nós tomarmos a ceia, dá um abraço bem forte, está do seu lado, diga assim: conte comigo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Você pode se assentar. Amém. Vamos nos assentar. Quero chamar o pastor Ivone, o pastor Sebastião. Irmãos, eu sei que nós passamos um pouco do horário. Mas na hora do louvor, a presença de Deus ali, não queria terminar o louvor, então a gente continua, né, pastor? Glória a Deus. Tivemos uma palavra poderosa nessa manhã. E eu quero reforçar algo que Deus usou a pastora Flávia para falar. Eu sinto isso no meu espírito, irmãos. E se Deus mostrar para mim, eu quero fazer parte disso. Se tiver alguém aqui que olhar para uma pessoa e Deus fala assim: você vai abençoar com uma oferta a vida dessa pessoa, você vai abençoar a vida dessa pessoa. E você vai falar assim: irmão, qual que é o seu Pix? Eu quero te abençoar. Eu quero que você vai almoçar hoje fora com a sua família. Eu quero que você vai tomar um sorvete com a sua família. Eu quero que você compre um carro. Quem pega essa aí? Não, Jesus. Ei! Oh, glória! Eita. Mas, irmãos, eu estou falando sério. E isso não precisa acontecer agora. Na hora de ir embora, você vai abraçar pessoas. Às vezes o Espírito Santo vai falar assim: paga um lanche lá para eles. Fulano vai longe, paga lá para essa pessoa. Abençoa. Deus vai falar com algumas pessoas aqui para abençoar financeiramente outras pessoas, e vai ser no final do culto. Não acho que é coisa da minha cabeça, não, porque nós já estamos falando aqui. Eu acho lindo porque nós acabamos de falar de sermos um instrumento na vida do outro, e uma coisa é eu falar assim: pastor Sebastião, Deus te abençoe, pastor Ivone, Deus te abençoe. Outra coisa é eu chegar com dinheiro e falar: Deus te abençoe. Eu quero ser desses. Eu quero. No carro todo mundo levantou a mão, né? Eu quero ser desses que vai chegar e falar: Deus te abençoe, eu vou estar com a solução lá. É ou não é? É isso que nós queremos. Irmãos, agora você vai me arrumar um negócio aqui, mas a gente vai fazer, vamos fazer. Irmãos, nós vamos agora. Queria que você fechasse os seus olhos, por favor. Aleluia. A Bíblia diz: porque recebi do Senhor Jesus na noite que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão, e tendo dado graças o partiu e disse: tomai e comei isto, que é o meu corpo e é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E agora, irmãos, eu quero que você preste atenção em algo. A Bíblia diz assim: portanto, qualquer que comer este pão ou beber deste cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Irmãos, a ceia é para cada um que está aqui. Ninguém vai falar assim: não, você não vai tomar. Não, é para cada um que está aqui. Todos os que estão aqui estão convidados a tomar a Santa Ceia. Agora, uma coisa eu preciso dizer para você: se você vai tomar a Santa Ceia já pensando em sair daqui, pôr o pé lá fora e pecar, você vai estar tomando indignamente. Nós precisamos falar assim: eu vou tomar e eu vou parar. Eu vou me esforçar, pelo menos me esforçar para parar. Eu vou me posicionar. E eu quero dizer, em nome de Jesus, que você possa pegar esse cálice e aumentar o seu laço familiar com quem está do seu lado, e aumentar o desejo de estar na casa do Senhor.
Feche os seus olhos. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros. Espírito Santo de Deus, eu oro agora, Senhor, pedindo para que o Senhor venha nos guardar e nos abençoar, Senhor. Senhor, que nós não sejamos como homens carnais, governados pelo pecado, governados pela nossa alma, pelas emoções, mas, Senhor, nós sejamos homens e mulheres espirituais, Deus. Eu oro agora pedindo, Senhor, nos ajuda a vencer o pecado, porque já há uma palavra do Senhor liberado, que a vitória que vence o mundo é a nossa fé, e nós temos esta vitória, nós temos o poder do Espírito Santo de Deus sobre nós, ó Pai. Eu oro agora abençoando o teu povo nesta manhã, que tem se posicionado agora numa hora de almoço, a estar participando do teu corpo e do teu sangue. Que seja cura nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Pastor Ivone vai orar pelo pão, e depois já vamos distribuir o pão até você, amém? Amém. Senhor, aqui tem esse pão, Pai. E esse pão, Senhor, simboliza o teu corpo que foi partido, Senhor, na cruz do Calvário, em favor da nossa vida, em favor da igreja semear e colher. E nós te pedimos agora, Espírito Santo, nós vamos, Senhor, nos fortalecer e nos ajude no dia de amanhã. Nos ajude, Senhor, a estarmos sustentados até o mês que vem, Senhor, mês de março, nos alimentando, Senhor, todos os momentos da Tua presença. Eu te agradeço, Pai, e consagro a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vou pedir pastor Sebastião já consagrar o suco também, por favor. A ordem não vai mudar nada, tá, gente? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que morresse por todos nós. Eis aí, Cordeiro de Deus, Cordeiro imaculado. Diante dos teus olhos paternais está a tua igreja. Tua igreja está revestida de uma veste limpa, uma veste consagrada. Teu Espírito Santo está percorrendo sobre o teu povo neste momento agora. Agora, Espírito Santo, que o Senhor possa enviar o Pai Celestial e venha ceiar conosco. E aquele que neste momento tocar nesse cálice, comer deste pão, receberá a unção do teu Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos receber o pão agora, e você segure esse pão por gentileza, amém? Glória a Deus. Gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram, os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam. Declare: Santo,
foi perdoado, redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre, E leva o seu nome. leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam. Declare, igreja. Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo. E o teu povo canta. Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo, sempre. Teu nome é mais alto. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Declare, declare. Toda a criação, Santo, exaltado, Santo, Santo pra sempre. A igreja canta, o teu povo canta. Sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. E os anjos clamam. Santo, toda a criação. Aleluia. Santo, exaltado, Glória a Deus. Santo, Glória a Deus. Santo pra sempre. Você que está segurando o seu pão, você pode comer deste pão agora, amém? Amados, nós vamos agora servir o suco. E assim que o pastor Sebastião tinha compartilhado algo comigo, de você pegar o suco e trocar com quem está do seu lado. Mas eu pedi aqui, eu falei, pastor, eu estou sentindo algo diferente, porque nós já estamos tomando e ajoelhando e adorando, enfim. Então, à medida que você tomar o suco de uva, nós vamos ter uns 2 minutinhos de adoração. Você fique de pé. Vou pedir, pastor, não sei se tem outra música, mas continua nessa. E nós vamos adorar a Deus com tudo que nós somos, amém? Eu sei, irmãos, que passa um pouco do horário, mas, meu irmão, não deixa nada roubar a sua preocupação. Deus está cuidando de tudo lá fora. Está cuidando daqueles que vão almoçar com você. Ele está cuidando. Tem uma hora que as coisas têm que sair um pouquinho das suas mãos e das minhas. Então quero abençoar você. Você vai pegar o suco e você vai levantar e continuar adorando ao Senhor até nós encerrarmos, amém? As muitas gerações vindas em louvor, cantando ao Cordeiro
canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro. Teu nome é o mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, Aleluia! governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Declara, igreja! Santo! Adore, adore, adore ao Senhor! Aleluia! Santo! Santo pra sempre. E o teu povo, e o teu povo, e o teu povo canta. Vamos dizer o teu nome, o teu nome, o teu nome. Levante suas mãos e declare: teu nome É mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos, Senhor. os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Aleluia. Teu nome É mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre. Levante suas mãos e declare: e os anjos cantam. Toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra ser. E o teu povo, e o teu povo, e o teu povo, aleluia, santo, se alguém dos pra sempre, oh Senhor, oh, tu és santo. Levante suas mãos. Santo, santo é o digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Vamos dizer aleluia. 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 Poderoso é o Senhor nosso Deus. Sim, Senhor.
poderoso é o Senhor nosso Deus. Oh, aleluia. Declare de santo, santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. tu és santo, tu és santo. Só a igreja. Santo, declare. Tu és santo, tu és. A última vez, tu és santo, Santo é o Senhor Deus, digno de louvor, digno de louvor. amém. Levante suas mãos. Levante suas mãos. Nós estamos entrando no novo tempo na semear e colher. Você que está com a sua mão levantada, eu quero dizer, você faz parte disso. Nós estamos entrando em uma semana onde muitas famílias vão ser destruídas. Mas como o Rony me procurou lá atrás, ele falou assim: pastor, como disse Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se tem um lugar seguro para vocês passarem esse feriado maldito, abençoado, é na casa do Senhor. Josué não perguntou para os filhos dele: vamos hoje? E os filhos falaram: não, ele já falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e ponto final. Você que está com suas mãos levantadas, declaramos uma semana abençoada sobre sua casa, sua vida, seu emprego, sua família, sobre esta igreja. E que sábado, quando começar essa conferência, nós venhamos e ver obras que nunca vimos na nossa vida, coisas grandiosas da parte do Senhor, que se transformarão em glória, bênção sobre cada um de nós, sobre os pais, as mães, os filhos, os avós, as filhas, sobre todos os que estiverem neste lugar. E que você que for viajar também, você vai na bênção e vai voltar na bênção também. Mas o Senhor está falando: não pergunte se é para você estar ou não, você virá, porque nós estamos posicionados no Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor coloque o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Duas coisas antes de você abraçar o seu irmão e dizer que ele vai ter uma semana de vitória abençoada. Deus vai te mostrar quem você vai abençoar. Estou falando sério. E vai ser no abraço,
vai ser ali, saindo, Deus vai te mostrar na calçada, estou falando sério. Deus te abençoe em nome de Jesus. Agora sim, abraça quem está do seu lado, declare uma semana abençoada de vitória e até terça às 20h30.